Por aqui no nosso All News está ele, o nosso jurista Walter Mairovich, que está nos ajudando também nesse período todo dessa guerra, trazendo reflexões, falando inclusive com esse olhar amplo do direito internacional, o que vai acontecer em relação a Netanyahu, em relação a Israel, é ou não é um genocídio? Olá, professor Mairovich, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, bom dia, Raquel, bom dia, Josias. Fabiola, eu gostaria de pontuar, sempre à luz do direito internacional, que também é conhecido como direito das gentes, pontuar duas coisas. A primeira, com relação a essa troca entre os reféns e aqueles que estavam prisioneiros em Israel. Isso é exitoso. Para os dois lados, não só pelo fato de os palestinos estarem recebendo pessoas que estavam detidas, aprisionadas, não só por isso, mas tem todo um cenário onde a gente não pode esquecer nunca que o Hamas tem uma tatuagem, tinha um carimbo, qual seja uma organização terrorista que mantinha reféns e mantinha 28 cadáveres de reféns que foram mortos. Então, o Hamas está removendo essa tatuagem, aspas, no sentido de melhorar a sua imagem. Um Hamas arrasado, liquidado, que tinha 40 mil combatentes e hoje tem só 1.000, então, um Hamas quase que destruído em busca de oxigênio. Então, essa primeira fase tem essa peculiaridade. Junto a essa primeira fase, tem uma outra situação, uma outra ocorrência importantíssima, fundamental, ou seja, a cúpula, o Summit para a Paz, estando presente já com confirmação 22 países. 22 países. E o que vai tratar essa cúpula? Vai tratar da estabilidade no Oriente Médio, estabilidade. A todo momento, sempre verificado o direito internacional, a questão geopolítica também, geoestratégia e geoeconômica, um momento em que o mundo árabe percebe ou percebeu e está disposto a tirar a influência do Irã, afastar a influência do Irã. Então, essa cúpula é marcada por uma união do mundo árabe para a paz, para a estabilidade na região. Esse momento é um momento que nunca aconteceu com tanta força antes, no curso da história. Mudou a situação. Se verificou o Irã apoiando organizações terroristas, quer no Líbano, quer na faixa geográfica de Gaza, dando aí uma instabilidade e tentando dentro do Egito, onde tem a Irmandade Muçulmana. Então, há uma união do mundo árabe no sentido de se buscar uma estabilidade. E essa é a importância dessa cúpula. O segundo ponto dessa cúpula é também muito importante, que é a pacificação total na faixa geográfica de Gaza. E tem um paralelo. Atenção, Fabíola, eu vou dar um furo aqui para você. Nessa situação que acabou, as agências europeias estão dando nesse instante, que é o seguinte: junto a essa cúpula e atuando com esse mesmo espírito, está em algum lugar do Oriente Médio ocorrendo uma reunião entre Tony Blair, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair com o vice-presidente da Autoridade Palestina. Estão tratando do quê? A lembrar, o Tony Blair
desde que saiu do cenário político, ele atua por meio de uma fundação que ele mesmo constituiu para uma estabilidade no Oriente e pela reconstrução da Palestina, em especial na faixa de Gaza. Então ele está por dentro desse cenário e ele tem um projeto já há mais de 5 anos para a faixa de Gaza. Então está nesse circuito Tony Blair. Também um ponto importante, e vai aí, escrevi na minha coluna de quinta e a Folha de São Paulo deu ontem. Dentro dentre os que foram libertados, estaria Marwan Barghouti, que é um líder nato palestino. Ele foi preso quando da segunda intifada, em 2005, no encerramento, e está condenado à prisão perpétua em Israel. Mas ele mantém uma liderança muito forte e ele é um nome, dado uma nova posição dele, ele é dado como o futuro presidente da Autoridade Palestina e a contribuir por uma pacificação sem terror. A palavra é sem terrorismo. Então, o espaço para um Hezbollah no Líbano, o espaço para um Hamas está se fechando, quando os Houthis também já estão praticamente destruídos. Então, é um cenário altamente positivo, Fabio. Mairovich, antes de o senhor entrar aqui, a gente estava conversando com o professor Miragaia, historiador, e eu perguntei a ele a respeito dessa história do genocídio. A gente ouve essa acusação, né, contra Israel e até mesmo contra Trump, por ele colaborar com Israel nessa situação. É possível dizer que o que aconteceu lá na faixa de Gaza foi realmente um genocídio? O senhor acredita que isso virá a ser cobrado de Netanyahu? Fabiola, que o Netanyahu é um sanguinário, cometeu crimes de guerra e contra a humanidade, não há dúvida nenhuma. Ponto. Para se entrar na questão do genocídio, que foi muito mal usada por vários interesses políticos ou politiqueiros, nós temos que dar um passo na história. Genocídio foi criado por Raphael Lemkin, um jurista polonês de origem judaica, residente em Nova York. Ele juntou uma palavra grega de gens, no sentido de raça, de população, no sentido que abrange até família, com exídio, que é matar, homicídio, por exemplo, que é a palavra latina. Então, genocídio era a destruição, atenção, intencional de um povo. Ele fez essa definição a partir do genocídio dos armênios pela Turquia. Surge aí. E após a Segunda Guerra Mundial, nos tribunais de Nuremberg e Japão, se usou a definição de Lemkin para a caracterização de genocídio. Nós estávamos na história diante de 2 tribunais militares. O mundo evoluiu para tribunais não militares. Manteve-se a Corte Internacional de Haia, de Justiça, que fica no Palácio da Paz e que resolve dissensos, conflitos entre Estados nacionais. E tem o Tribunal Penal Internacional. Diante desse quadro, como se vai verificar? A Convenção da ONU é antiga, adotou a definição de Lemkin para genocídio por unanimidade. E existe um ponto que é a intenção. Como verificar a intenção? Mediante prova. O que existe? Existe uma representação contra o Estado de Israel, atenção, Estado contra o Estado, que foi promovida pela África do Sul, com a acusação de
o Estado de Israel promover genocídio graças à atuação do seu governo Netanyahu. O que o Brasil fez? O Brasil, passado o tempo, já com Israel citado e com defesa apresentada, até com um advogado que é opositor de Netanyahu, mostrando essa defesa, que não houve, o ponto central é que não há intenção, consignando nela que Israel vacinou crianças palestinas, Israel tentou acordos, participou da primeira troca de reféns, por prisioneiros, mostrando todo que não havia uma intenção. Aí o que cai de paraquedas, num momento impróprio, inoportuno, é onde Lula foi buscar o quê? Uma liderança internacional de fancaria, diga-se, de fancaria, entra de paraquedas e apoia a moção, a representação da África do Sul. Vai competir ao tribunal, e isso vai levar anos, porque esse tribunal assim procede, porque busca provas, busca o amadurecimento das situações, vai levar anos para decidir se houve ou não houve genocídio na faixa geográfica de Gaza, enquanto o Tribunal Penal Internacional, que cuida de pessoas criminosas, dos crimes tipificados no Tratado de Roma, crimes de guerra e contra a humanidade, já decretou a prisão preventiva, como eu disse, do sanguinário Netanyahu. Então, a situação no mundo jurídico é exatamente, e à luz do direito das gentes, do direito internacional, é essa. Toda uma animação dos operadores do direito internacional. É que o momento é próprio por uma estabilidade regional no Oriente Médio, onde os países fortes, árabes, evidentemente, estão querendo essa paz. À frente, o Egito e próximo a Arábia Saudita, e já se costurando novos acordos abrâmicos, ou seja, acordos de paz a envolver Israel e países que ainda não celebraram esse acordo, lembrando que isso foi uma ideia no primeiro mandato que se concretizou com relação a Emirados Árabes, no tempo do Trump. Então, o acordo, o clima, e você falava, a Raquel colocava há pouco e colocava muito bem por que isso não aconteceu antes. Ora, por questões de geopolítica, de geoestratégia, por questões do ódio ser o mais forte componente nesse cenário. Atenção, hoje o componente nesse cenário não é mais o ódio em primeiro plano, é a paz.